Você já parou para pensar que o seu trabalho pode estar te afastando de Deus, mesmo sem você perceber? Muitos cristãos, sem notar, estão servindo a dois senhores. A Bíblia é clara quando diz em Mateus 6:24 da manhã, ninguém pode servir a dois senhores. Mas, todos os dias, milhares de pessoas se curvam diante do dinheiro, do sucesso e da vaidade, tudo isso dentro do próprio ambiente de trabalho. Hoje, você vai descobrir 5 tipos de empregos que todo cristão precisa deixar imediatamente, porque eles estão apagando sua luz espiritual e destruindo sua comunhão com o Senhor. Prepare o seu coração, porque o que você vai ouvir agora pode transformar completamente a forma como você enxerga a sua profissão e a sua fé. Antes de continuar, se você ama a verdade e deseja se aproximar ainda mais de Deus, deixe o seu like e inscreva-se neste canal. Aqui nós falamos a palavra com seriedade, sem medo de confrontar o erro. Cada vídeo que você assiste aqui é uma semente de fé plantada no seu coração, uma semente que pode abrir os seus olhos e fortalecer o seu espírito. Então, clique em gostei, inscreva-se e ative o sininho, porque o que vem a seguir pode ser a resposta que o Espírito Santo quer te revelar hoje. E se essa mensagem tocar o seu coração, escreva nos comentários: Senhor, quero que a minha profissão te glorifique. Deixe essa frase como uma declaração pública da sua fé. Você não imagina o quanto um simples comentário pode alcançar e despertar alguém que está preso em um trabalho que tem apagado a luz de Deus na vida dele. O primeiro tipo de emprego que um cristão deve abandonar é aquele que obriga você a mentir para continuar sobrevivendo. Talvez pareça algo pequeno no início, apenas uma adaptação, uma mentira leve para agradar um cliente, um chefe ou fechar uma venda. Mas pouco a pouco, a verdade vai sendo distorcida e a consciência vai se calando. E quando a consciência se cala, o Espírito Santo se entristece. A palavra de Deus diz em Provérbios 12:22, os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que falam a verdade são o seu prazer. Um emprego que exige falsidade, manipulação ou engano não é uma bênção, é uma armadilha espiritual. O diabo é chamado de pai da mentira, por uma razão. Ele não precisa te tirar da igreja, basta te prender em um sistema onde mentir se torna parte do cotidiano. Pense em quantas pessoas vivem assim, enganando clientes, disfarçando números, escondendo defeitos, prometendo o que sabem que nunca vão cumprir. Tudo isso em nome de metas e desempenho. Mas Deus não mede sucesso por resultados, Ele mede por fidelidade. Se o seu trabalho exige que você sacrifique a verdade em troca de um salário, entenda, isso não é apenas um emprego, é um cativeiro espiritual. Jesus veio para libertar os cativos, Lucas 4:18 da manhã. Ele não quer te ver sustentando o pecado em nome do sustento material. Lembre-se, Deus é o seu provedor, não o seu patrão. E se ele fecha uma porta, é porque está preparando uma muito maior, um lugar onde você poderá trabalhar com paz, honestidade e consciência limpa. Então, olhe para o seu trabalho e pergunte a si mesmo: preciso mentir para continuar aqui? Se a resposta for sim, talvez seja a hora de se libertar. O segundo tipo de emprego que o cristão deve deixar é aquele que consome tanto seu tempo e energia, que já não sobra nada para Deus. Muitos passam mais horas diante de uma tela do que diante da presença do Senhor. Trabalham até tarde, dormem exaustos e dizem: eu não tenho tempo para orar. A verdade é que o inimigo nem sempre precisa tirar você da fé. Basta te deixar tão ocupado que você simplesmente se esquece dela. Em Marcos 8:36 da manhã, Jesus faz uma pergunta que atravessa gerações: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Quantas pessoas hoje estão conquistando o mundo, fama, status, dinheiro, mas estão perdendo o contato com o Criador? Existem profissões que, em si, não são más, mas se tornam perigosas quando passam a ocupar o lugar de Deus no coração. O problema não está no trabalho em si, mas em quem ocupa o trono do nosso interior. E muitos colocaram o emprego nesse trono, tratando-o como se fosse a fonte de vida, segurança e propósito. Você pode até dizer: mas eu preciso trabalhar.
Claro, todos precisamos. No entanto, há uma diferença enorme entre trabalhar para viver e viver para trabalhar. O primeiro é bênção, o segundo é idolatria. A Bíblia mostra que até o maná caía do céu com equilíbrio, 6 dias de trabalho e um para descanso, Êxodo 4:26 da tarde. Mas hoje, muitos têm trocado o domingo pelo lucro, o altar pelo turno e a comunhão com Deus por relatórios e metas. E quando percebem, estão espiritualmente vazios, tentando preencher com sucesso aquilo que só o Espírito Santo pode preencher. Se o seu trabalho está roubando seu tempo com Deus, se você vive cansado demais para orar, ler a Bíblia ou estar com a sua família, algo está errado. Nenhum salário vale mais do que a sua comunhão com o Senhor. Nenhuma promoção vale a sua paz espiritual. No fim, quando tudo acabar, Deus não vai te perguntar quanto você ganhou, mas o que fez com o tempo que Ele te deu. O terceiro tipo de emprego que um cristão precisa abandonar é aquele que alimenta o pecado dos outros. Talvez você não peque diretamente, mas está sustentando algo que promove o que Deus condena, e isso também é pecado aos olhos dele. Em Romanos 1:32 da manhã está escrito que não apenas os que praticam o mal são culpados, mas também os que aprovam ou participam das obras erradas. Apoiar o erro é caminhar junto com ele. Há pessoas que trabalham em ambientes tomados por mentira, sensualidade, exploração e corrupção. À primeira vista parece apenas um trabalho, mas espiritualmente é uma brecha aberta. É como tentar servir a Deus dentro da casa de Faraó, sempre haverá algo tentando te puxar de volta às correntes do Egito. Pense nisso, se o seu trabalho depende de enganar, manipular, vender o que é imoral ou promover algo que vai contra os princípios da palavra, esse emprego é uma porta escancarada para a queda espiritual. Muitos tentam justificar dizendo, é só por um tempo. Mas o pecado nunca se contenta com pouco, ele sempre quer te prender um pouco mais a cada dia. Muitos cristãos vivem essa guerra interior, trabalham em lugares cheios de injustiça, traições e abusos, mas se calam por medo de perder o salário. Só que Jesus disse em Mateus 4:25 da tarde, quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por amor de mim, a encontrará. Isso também se aplica ao trabalho. Às vezes, abrir mão de um emprego que fere sua fé é um ato de fidelidade. Deus não te chamou para ser cúmplice do erro, mas para ser luz nas trevas, e a luz não se mistura, ela expõe. Se o seu trabalho tem apagado sua luz, talvez seja a hora de sair e deixar Deus te colocar onde você possa brilhar de verdade. Porque quando você honra o Senhor, Ele honra você. A obediência sempre traz provisão. Mesmo que pareça arriscado deixar algo seguro, lembre-se, o mesmo Deus que sustentou Elias no deserto é o Deus que pode sustentar você hoje. O quarto tipo de emprego que o cristão deve abandonar é aquele que destrói o lar e enfraquece os laços da família. Satanás sabe que, quando a família desmorona, a fé também se abala. Por isso, ele usa o excesso de trabalho, a distância e a falta de tempo como armas silenciosas para separar casais e afastar pais de seus filhos. A Bíblia é clara em 1 Timóteo 5:8, se alguém não cuida dos seus, especialmente dos da sua própria casa, negou a fé e é pior que o descrente. Isso é muito sério. Deus não te chamou apenas para prover financeiramente, mas para ser o guia espiritual do seu lar. De nada adianta ganhar dinheiro se, no processo, você perde o amor, o respeito e a comunhão da sua casa. Hoje, muitos pais e mães vivem um drama silencioso, saem cedo, voltam tarde, cansados, e os filhos aprendem a viver sem a presença deles. Crescem vendo um pai ausente, uma mãe sobrecarregada e uma família separada pela rotina. E tudo isso é justificado com a frase, eu faço isso por vocês. Mas o que adianta sustentar uma casa sem alma? Se o amor e a presença desapareceram, algo está fora do lugar. Deus não quer que o trabalho destrua o altar da sua família, Ele quer que seja uma extensão da sua fé, não um substituto dela. O inimigo tenta fazer o cristão acreditar que sucesso profissional é sinal de bênção, quando na verdade pode ser apenas o disfarce de uma prisão moderna.
Lembre-se, o lar é o primeiro ministério de qualquer servo do Senhor. É dentro de casa que o amor se revela, que a oração ganha poder e que o testemunho verdadeiro é formado. Se o seu trabalho tem te afastado dos seus filhos, do seu cônjuge e da comunhão com Deus, então algo está fora de ordem. O Senhor jamais pediria que você sacrificasse sua família no altar da produtividade. Ele deseja restaurar o equilíbrio, renovar o tempo e reacender o amor no seu lar. Quando você entrega novamente sua casa nas mãos de Deus, tudo o que realmente deve permanecer, permanecerá. O quinto e último tipo de trabalho que todo cristão precisa deixar é aquele que sufoca o chamado que Deus colocou em seu coração. Talvez o emprego em si não seja errado, mas está abafando o propósito para o qual o Senhor te criou. Lá no fundo, você sente que nasceu para algo maior, mas o medo, a rotina e a estabilidade têm te prendido em um lugar onde o seu dom não pode florescer. Muitos homens e mulheres de Deus vivem assim, empregados, mas espiritualmente paralisados, divididos entre o que o mundo exige e o que o Espírito Santo pede. E, pouco a pouco, a chama da vocação se apaga. Mas a Bíblia declara em Romanos 11:29 da manhã, os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Isso significa que o chamado que Ele te deu continua vivo, mesmo que o trabalho tenha tentado enterrá-lo. Quantas vezes Deus já sussurrou ao seu coração, confie em mim? E a sua mente respondeu, mas, Senhor, e o salário? Esse conflito é real, muitos cristãos lutam com isso todos os dias. Mas a fé não segue a lógica, ela caminha pela obediência. Pedro só experimentou o milagre quando decidiu sair do barco. Talvez o seu barco seja exatamente o emprego que te impede de andar sobre as águas. Não se trata de abandonar tudo de forma impulsiva, mas de discernir quando um trabalho se torna uma barreira entre você e o propósito divino. Se o seu emprego te impede de servir, evangelizar, buscar a presença de Deus ou crescer espiritualmente, então é hora de orar com coragem e dizer: Senhor, se este não for o lugar onde devo estar, tira-me daqui e me leva para onde eu possa te honrar. Deus abre portas que parecem impossíveis para aqueles que escolhem obedecer. E quando você coloca o seu chamado acima do conforto, Ele cuida de cada detalhe. Lembre-se, o mesmo Deus que sustentou José na prisão é capaz de te elevar hoje para cumprir um propósito que glorifique o nome dele. Se esta mensagem falou com o seu coração, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Aqui, a palavra é anunciada com verdade e fé. E se o Espírito Santo tocou em você, escreva nos comentários: Senhor, quero que o meu trabalho te glorifique acima de tudo. Compartilhe esta mensagem com alguém que precisa ouvir isso hoje. E antes de sair, assista ao próximo vídeo, ele vai fortalecer ainda mais a sua fé e te preparar para viver o propósito que Deus desenhou especialmente para você.